O sol de março entrava pelas janelas do apartamento em Pinheiros, iluminando a cozinha americana onde Juliana preparava café. O cheiro de pão francês fresco, que Gabriela tinha ido buscar na padaria da esquina, se misturava com o aroma forte do café coado. Era sábado de manhã, e normalmente esse era o momento favorito da semana de Juliana. Acordar devagar, preparar o café da manhã com sua namorada, planejar o fim de semana preguiçoso que tinham pela frente. Mas hoje, algo estava diferente. Juliana tinha 35 anos, cabelos castanhos compridos que ela mantinha sempre presos num rabo de cavalo prático, olhos verdes que herdara da mãe e uma carreira sólida como arquiteta numa das maiores construtoras de São Paulo. Ela e Gabriela estavam juntas há 4 anos. 4 anos de amor, cumplicidade, desafios superados juntas. Moravam naquele apartamento de 2 quartos havia 2 anos, dividindo contas, sonhos e uma vida que parecia estável. Até aquela manhã de sábado. Gabriela estava na bancada da cozinha, passando manteiga num pedaço de pão, quando seu celular vibrou. O aparelho estava na bancada entre elas, a tela acesa mostrando uma notificação de mensagem. Juliana não quis olhar. Ela respeitava a privacidade de Gabriela, sempre respeitou. Mas o celular estava ali, bem na sua linha de visão, e seus olhos simplesmente captaram as palavras antes que pudesse evitar. Sobre ontem à noite. Precisamos conversar sobre o que isso significa para nós. O remetente era apenas R. Nenhum nome completo, nenhuma foto de perfil. Só a letra R e aquela mensagem carregada de significado. O coração de Juliana disparou. Ontem à noite? Gabriela tinha dito que ficaria até tarde no escritório, trabalhando num projeto urgente. Tinha chegado em casa depois das 11, cansada, dizendo que precisava tomar banho e dormir imediatamente. Juliana sentiu o chão se mover sob seus pés. Mas antes que pudesse processar o que sentia, Gabriela pegou o celular rapidamente. Desculpa, é do trabalho. Gabriela murmurou, guardando o aparelho no bolso do moletom sem abrir a mensagem. Juliana observou sua namorada. Gabriela tinha 32 anos. Cabelos pretos lisos que caíam até os ombros. Pele morena. Olhos castanhos expressivos e um sorriso que sempre fazia o coração de Juliana acelerar. Trabalhava como gerente de marketing, numa agência de publicidade. Era carismática, inteligente e apaixonada pelo que fazia. E agora estava mentindo. Juliana tinha certeza disso. Via no modo como Gabriela evitava seu olhar, no rubor quase imperceptível em suas bochechas, no jeito apressado com que guardou o celular. Trabalho num sábado de manhã? Juliana perguntou, tentando manter a voz casual. Você sabe como é. O cliente do projeto novo é super exigente. Está mandando mensagem a toda hora. Gabriela finalmente olhou para Juliana e sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Vamos tomar café? Esse pão está uma delícia. Juliana forçou um sorriso de volta. Vamos. Sentaram-se à pequena mesa da varanda que dava para a rua arborizada. Normalmente, esse era um dos momentos mais íntimos delas. Tomar café olhando para a rua, conversando sobre a semana, fazendo planos. Mas hoje, um silêncio estranho pairava entre elas. Juliana queria perguntar. As palavras estavam na ponta da língua. Quem é Harry? O que aconteceu ontem à noite? Por que você está mentindo para mim? Mas não perguntou. Porque tinha medo. Medo da resposta. Medo de que perguntar fizesse tudo desmoronar. Medo de que suas suspeitas se confirmassem e ela tivesse que enfrentar uma verdade que não estava pronta para conhecer. Então fez a única coisa que parecia possível naquele momento. Fingiu não ter visto nada. Então, o que você quer fazer hoje? Juliana perguntou, mordendo seu pão com uma normalidade forçada. Gabriela pareceu relaxar um pouco. Pensei que a gente podia ir naquele brechó novo em Vila Madalena que você queria conhecer e depois almoçar alguma coisa por lá? Parece ótimo. Mas não era ótimo. Nada estava ótimo. Porque agora havia um segredo entre elas, e Juliana sabia disso, mas estava fingindo que não sabia. E aquele fingimento já estava criando uma distância que ela podia sentir fisicamente, como se uma parede invisível tivesse surgido ali na varanda, separando-as. O dia seguiu de forma mecânica. Foram ao brechó,
onde Gabriela comprou uma jaqueta jeans vintage e Juliana fingiu interesse nas roupas. Almoçaram num restaurante vegano que Gabriela adorava e Juliana empurrou a comida pelo prato, sem apetite. Conversaram sobre coisas superficiais: o trabalho, o trânsito caótico de São Paulo, a série que estavam assistindo juntas na Netflix. Mas a mente de Juliana estava em outro lugar, repetindo aquela mensagem infinitamente. Sobre ontem à noite, precisamos conversar sobre o que isso significa para nós. Quem era R? Um homem? Outra mulher? Um colega de trabalho? Alguém que Gabriela conheceu recentemente ou alguém do passado? E o que tinha acontecido ontem à noite que precisava ser conversado? O que significava para nós? Se você já passou por algo assim, já sentiu essa dúvida corroendo por dentro, fica com a gente. Inscreva-se no canal para descobrir o que Juliana vai fazer a seguir. Quando voltaram para casa no fim da tarde, Juliana decidiu testar suas suspeitas. Gabi, você chegou tarde ontem. O projeto está muito pesado? Gabriela estava guardando a jaqueta nova no armário. Houve uma pausa quase imperceptível antes de responder. Está sim. O prazo está apertado e o cliente quer mudanças constantes. Acabei ficando até mais tarde do que planejava. Você estava sozinha no escritório? Outra pausa. Não. Tinha mais algumas pessoas da equipe. Por quê? Nada, só curiosidade. Você pareceu tão cansada quando chegou. Foi um dia longo. Gabriela se virou para Juliana com um sorriso. Mas agora estou aqui com você, e isso é tudo que importa. Ela se aproximou e beijou Juliana suavemente nos lábios. Era um beijo familiar, cheio de afeto. Mas pela primeira vez em 4 anos, Juliana se perguntou se aquele afeto era genuíno ou apenas performance. Aquela noite, deitadas na cama, Gabriela adormeceu rapidamente, virando-se de lado. Juliana ficou acordada, olhando para o teto, seu cérebro não conseguindo desligar. Ela conhecia Gabriela. Conhecia seus hábitos, suas expressões, seus padrões. E alguma coisa estava diferente. Não era só a mensagem. Era um conjunto de pequenas coisas que Juliana tinha notado nas últimas semanas, mas que só agora, com a mensagem como catalisador, começavam a formar um padrão preocupante. Gabriela tinha estado distraída, sorrindo para o celular em momentos aleatórios e rapidamente escondendo a tela quando Juliana se aproximava. Saindo mais cedo aos sábados para encontros com clientes, o que era estranho, porque reuniões de cliente normalmente não aconteciam aos sábados. Mudando a senha do celular, algo que nunca tinha feito antes, e tinha aquele perfume. Um perfume diferente que Juliana tinha sentido nas roupas de Gabriela algumas vezes. Não o perfume que ela usava, mas algo mais floral, mais delicado. Quando perguntou sobre isso, Gabriela disse que era de uma colega de trabalho que tinha abraçado ela. Será que eram mesmo só coincidências? Ou Juliana estava vendo padrões onde não existiam, deixando a insegurança criar monstros imaginários? Mas aquela mensagem não era imaginação. Juliana se virou na cama, olhando para as costas de Gabriela. A mulher que ela amava, com quem construiu uma vida, com quem enfrentou tanto preconceito de famílias conservadoras, com quem sonhava construir um futuro. Será que estava perdendo ela? Pior. Será que já tinha perdido e só agora estava percebendo? O sono não veio até quase 4 da manhã, e quando veio foi inquieto, cheio de sonhos fragmentados e ansiosos. Os dias seguintes foram uma espécie de tortura silenciosa. Juliana tentava agir normalmente, mas cada interação com Gabriela parecia carregada de um peso novo, de uma hipervigilância que era exaustiva. Na segunda-feira, no escritório, Juliana mal conseguiu se concentrar nos projetos. Sua colega e amiga, Marina, notou durante o almoço. Ju, você está bem? Parece distante. Marina era arquiteta também, trabalhavam juntas há 7 anos e tinham desenvolvido uma amizade sólida. Ela era uma das poucas pessoas no trabalho que sabia sobre o relacionamento de Juliana com Gabriela. A maioria dos colegas não sabia, não porque Juliana escondesse ativamente, mas porque ela mantinha sua vida pessoal privada no ambiente profissional. Estou só cansada, Juliana respondeu,
mexendo na salada sem realmente comer. Cansada ou preocupada? Marina conhecia Juliana bem demais para aceitar respostas superficiais. Juliana hesitou, então decidiu compartilhar um pouco. Mari, você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não tem provas concretas? Só um instinto? Marina franziu a testa. Isso é sobre a Gabi? Talvez. Não sei. Eu posso estar sendo paranoica. O que aconteceu? Juliana contou sobre a mensagem, sobre os pequenos sinais que tinha notado, sobre a sensação crescente de que Gabriela estava escondendo algo. Quando terminou, Marina estava com uma expressão séria. Olha, Ju, eu não quero alimentar paranoia, mas também acho que você não deve ignorar seu instinto. Às vezes a gente sabe das coisas antes de ter provas. Mas e se eu estiver errada? E se eu criar um problema onde não existe nenhum? E se você estiver certa e continuar fingindo que não vê? Marina contra-argumentou gentilmente. Isso vai te consumir por dentro. Você precisa conversar com ela. Eu sei. Só estou com medo do que vou descobrir. O que é pior? Saber a verdade ou viver na incerteza? Juliana não tinha resposta para isso. Naquela noite, quando chegou em casa, Gabriela já estava lá, cozinhando macarrão na cozinha. A cena era tão doméstica, tão normal, que por um momento Juliana quis acreditar que tinha inventado tudo na cabeça. Oi, amor. Gabriela sorriu quando a viu. Estou fazendo aquele molho de tomate que você adora. Que delícia, obrigada. Juliana beijou Gabriela na bochecha, mas não conseguiu evitar notar que Gabriela tinha o celular ao lado dela na bancada, virado para baixo. Durante o jantar, Juliana tentou conversar naturalmente. Como foi seu dia? Corrido. Tivemos uma reunião com o cliente novo que durou 3 horas. Ele quer mudar toda a direção da campanha. Gabriela enrolou o espaguete no garfo. E o seu? Normal. Muitas reuniões também. O celular de Gabriela vibrou na bancada. Ela olhou rapidamente para a tela e Juliana viu uma mudança sutil em sua expressão. Algo entre preocupação e... expectativa? Desculpa, preciso responder isso rapidinho. Gabriela disse, pegando o celular e saindo para a varanda. Juliana ficou sozinha na mesa, ouvindo o murmúrio abafado da voz de Gabriela do lado de fora. Seu coração batia forte. Quem estava ligando? Por que Gabriela precisava atender em privado? Quando Gabriela voltou 5 minutos depois, ela parecia levemente agitada. Tudo bem? Juliana perguntou. Sim. Era só sobre o projeto. Mas Gabriela não olhou nos olhos dela quando disse isso. Aquela noite, depois que Gabriela dormiu, Juliana fez algo que nunca imaginou que faria. Pegou o celular de Gabriela da mesinha de cabeceira. Suas mãos tremiam. Isso era uma violação de privacidade. Ela sabia disso. Mas a necessidade de saber, de ter certeza, era mais forte que seus princípios. Tentou desbloquear o celular, mas a senha tinha mudado. Não era mais a data de aniversário delas, que Gabriela sempre usava, era algo diferente. Juliana tentou algumas combinações. A data de nascimento de Gabriela, o aniversário da mãe dela, números aleatórios. Nada funcionou. Depois de 5 tentativas, desistiu, com medo de bloquear o aparelho. Colocou o celular de volta no lugar, sentindo-se culpada e frustrada ao mesmo tempo. Voltou para a cama e ficou deitada no escuro, ouvindo a respiração tranquila de Gabriela ao lado, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Na terça-feira à noite, Gabriela anunciou que teria que trabalhar até tarde novamente. Desculpa, amor. Eu sei que estou trabalhando muito ultimamente. Mas assim que esse projeto terminar, tiro uns dias de folga e a gente viaja. Que tal Búzios? Ou a gente podia ir para aquela pousada em Paraty que você adorou? Seria ótimo, Juliana disse, mas sua voz soou oca até para ela mesma. Gabriela saiu por volta das 7. Juliana ficou sozinha no apartamento, a televisão ligada, mas sem prestar atenção. Às 9 horas não aguentou mais. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Gabriela. Oi, amor, tudo bem? Que horas você acha que volta? A resposta veio 5 minutos depois. Oi, deve ser umas 22. Saudade. Juliana olhou para a mensagem, para o emoji de coração, e sentiu uma pontada de dor. Será que Gabriela realmente estava no escritório? Ou estava com R, quem quer que fosse?
Antes que pudesse se deter, Juliana fez algo impulsivo. Chamou um Uber. Para onde? O motorista perguntou quando ela entrou no carro. Juliana deu o endereço da agência onde Gabriela trabalhava, no bairro de Itaim Bibi. O trajeto levou 20 minutos no trânsito relativamente tranquilo da noite de terça. O coração de Juliana batia cada vez mais rápido à medida que se aproximavam. O que estava fazendo? Estava seguindo sua namorada? Isso era loucura. Isso era comportamento de pessoa obsessiva, controladora. Mas não conseguiu parar. O Uber a deixou a uma quadra do prédio comercial onde ficava a agência. Juliana caminhou lentamente, sentindo-se ridícula e desesperada ao mesmo tempo. Parou do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, olhando para o prédio. As luzes do escritório da agência, no 10º andar, estavam acesas. Juliana ficou ali por 15 minutos, observando, sentindo-se como uma espiã amadora num filme ruim. E então viu Gabriela saindo do prédio. Mas ela não estava sozinha. Havia uma mulher com ela. Mais velha, talvez 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, roupas elegantes. Elas estavam conversando intensamente. E a linguagem corporal era íntima. Não romântica necessariamente, mas definitivamente próxima, confortável. A mulher tocou o braço de Gabriela, dizendo algo que fez Gabriela rir. Então se abraçaram, um abraço longo, apertado. Juliana sentiu o estômago revirar. Quem era aquela mulher? Seria ela o R? Elas se despediram, e Gabriela caminhou em direção ao metrô enquanto a mulher entrou num carro de aplicativo. Juliana ficou paralisada, sem saber o que fazer. Seguir Gabriela? Confrontá-la ali mesmo? No final não fez nada. Simplesmente chamou outro Uber e voltou para casa, chegando 15 minutos antes de Gabriela. Quando Gabriela entrou no apartamento às 10h15, Juliana estava no sofá, fingindo assistir TV. Oi, amor. Desculpa demorar mais do que falei. Gabriela jogou a bolsa no sofá e beijou o topo da cabeça de Juliana. Estou exausta. Vou tomar um banho rápido. Gabi, Juliana disse antes que pudesse se deter. Você estava mesmo no escritório? Gabriela parou, virando-se lentamente. O quê? Claro que estava. Por que pergunta? Só curiosidade. Você parece tão cansada ultimamente. É o projeto. Está bem puxado. Gabriela estudou o rosto de Juliana. Ju, o que está acontecendo? Você está estranha desde o fim de semana. Esta era-se a abertura. Juliana podia ser honesta agora. Podia perguntar sobre a mensagem, sobre quem era R, sobre a mulher que tinha visto hoje. Mas o medo venceu novamente. Nada. Estou só cansada também. Trabalho está puxado. Tá. Gabriela não parecia convencida, mas não insistiu. Vou tomar banho. Depois vamos dormir? Vamos. Juliana ficou no sofá depois que Gabriela saiu, cobrindo o rosto com as mãos. O que estava fazendo? Estava se transformando em alguém que não reconhecia. Alguém que seguia a namorada, que desconfiava de cada palavra, que fingia não ver o óbvio. O pior era que quanto mais descobria, mais confusa ficava, porque nada do que tinha visto era definitivamente incriminador. Uma mensagem ambígua, uma mulher desconhecida, horários estranhos, mas nada concreto, nada que provasse infidelidade. E ainda assim, seu instinto gritava que algo estava profundamente errado. Você ficaria quieta ou confrontaria? A história de Juliana está apenas começando. Inscreva-se no canal para acompanhar cada revelação. Na quinta-feira à noite, Gabriela chegou em casa com novidades. Amor, preciso te contar uma coisa. Ela parecia nervosa, mexendo nas mãos enquanto falava. Vou precisar viajar no fim de semana, para o Rio. Juliana sentiu seu estômago afundar. Para o Rio? Por quê? É trabalho. O cliente quer uma reunião presencial e, como sou a gerente do projeto, preciso ir. Gabriela se apressou a continuar. Vou sexta de manhã e volto domingo à noite. Só 2 dias. No fim de semana? Juliana tentou manter a voz neutra. Isso não é estranho? Reunião de cliente no sábado? Eu sei, é incomum. Mas o dono da empresa que é nosso cliente está no Rio apenas neste fim de semana. E ele insiste em me conhecer pessoalmente antes de aprovar o projeto final.
Gabriela se sentou ao lado de Juliana no sofá. Eu realmente não quero ir. Queria passar o fim de semana com você. Mas é importante para o meu trabalho. Juliana estudou o rosto de Gabriela, procurando sinais de mentira, e viu um leve tremor nas mãos, o modo como evitava olhar diretamente nos olhos, o tom defensivo demais. Tudo bem, Juliana disse finalmente. Entendo. Gabriela pareceu aliviada. Obrigada por compreender. Vou compensar quando voltar, prometo. Mas Juliana não acreditava mais nas promessas. Naquela noite, deitada na cama, Juliana tomou uma decisão. Não podia mais viver nessa incerteza, nesse limbo de fingir que não sabia que algo estava errado. Precisava da verdade, mesmo que doesse. Na sexta de manhã, Gabriela saiu às 6h30, pegando um Uber para o aeroporto. Ela beijou Juliana antes de sair. Um beijo rápido e carinhoso. Te ligo quando chegar no hotel, ela prometeu. Está bem. Boa viagem. Juliana esperou até ouvir a porta fechar. Então se levantou rapidamente. Ligou para o trabalho dizendo que estava doente e não iria. Depois, começou a fazer algo que nunca imaginou que faria: investigar. Primeiro, verificou o e-mail de Gabriela. Ela sabia a senha. Usavam o mesmo computador em casa às vezes, e Gabriela nunca tinha mudado sua senha de e-mail. Era errado, Juliana sabia, mas estava além do ponto de se preocupar com ética. Procurou por e-mails sobre viagens, confirmações de hotel, passagens aéreas. Não encontrou nada, nenhuma reserva de hotel, nenhuma passagem de avião comprada pela empresa. Seu coração acelerou. Se Gabriela realmente tinha ido trabalhar no Rio, haveria algum rastro digital, a menos que tivesse pagado tudo do próprio bolso e apagado os e-mails. Juliana então fez algo ainda mais invasivo. Pegou o notebook pessoal de Gabriela e tentou desbloqueá-lo. Surpreendentemente, a senha ainda era a antiga, a data de aniversário delas. Entrou e começou a procurar. Conversas no WhatsApp web, histórico de navegação, fotos. Estava procurando o que exatamente? Provas de infidelidade? Mensagens comprometedoras? No WhatsApp encontrou a conversa com R. Seu coração batia tão forte que podia ouvi-lo. Abriu a conversa. As mensagens eram esparsas, sempre breves. A maioria era Gabriela perguntando: posso ligar? E R respondendo sim ou não, mais tarde. Mas havia algumas que eram mais reveladoras. R. Você precisa decidir logo, Gabriela. Isso não pode continuar assim, Gabriela. Eu sei. Só preciso de mais tempo. R. Tempo para quê? Para adiar o inevitável? Gabriela. Por favor, entenda. É complicado. R. Eu entendo mais do que você pensa, mas você vai ter que enfrentar isso eventualmente. E a mensagem mais recente, de quarta-feira. R. Sábado, 14 horas. Mesmo lugar de sempre. Não falte desta vez. Juliana sentiu náusea. Mesmo lugar de sempre. Então não era a primeira vez. Gabriela tinha encontros regulares com essa pessoa. Continuou procurando, e nas fotos do celular, encontrou algo que a fez parar. Uma foto de Gabriela com a mulher mais velha que Juliana tinha visto na terça-feira. Elas estavam num café, sorrindo para a câmera. A foto tinha uma legenda: sempre tão bom conversar com você. Quem era essa mulher? Juliana usou a ferramenta de busca reversa de imagens do Google com a foto. Levou alguns minutos, mas eventualmente encontrou. A mulher era Regina Santos, uma psicóloga especializada em terapia familiar em São Paulo. Uma psicóloga? Juliana ficou confusa. Por que Gabriela estaria vendo uma psicóloga especializada em terapia familiar? E por que esconderia isso? A menos que não fosse sobre terapia. A menos que Regina fosse algo mais. Mas quanto mais Juliana pensava nisso, menos sentido fazia. A diferença de idade, a profissão, o tom das mensagens, não parecia um caso extraconjugal. Parecia outra coisa. Decidida a descobrir a verdade, Juliana fez algo extremo. Reservou uma passagem de ônibus para o Rio para aquela mesma noite. Se Gabriela estava lá, Juliana ia encontrá-la. Ia seguir até o mesmo lugar de sempre no sábado às 14 horas e descobrir o que realmente estava acontecendo. Passou o dia preparando-se, fazendo uma mala pequena, cancelando seus planos do fim de semana, com a desculpa de que tinha trabalho urgente. Marina ligou para perguntar se estava tudo bem, e Juliana mentiu dizendo que sim.
Às 8 da noite, Juliana estava no ônibus para o Rio, seu coração uma mistura de determinação e medo. Gabriela tinha ligado mais cedo, dizendo que estava no hotel, cansada da reunião. Sua voz soou normal, até carinhosa. Saudade, amor. Mal posso esperar para voltar. Saudade também, Juliana tinha respondido. Cada palavra uma mentira sobre mentiras. A viagem de ônibus levou 6 horas. Juliana chegou ao Rio às 2 da manhã de sábado. Pegou um Uber para um hotel barato em Copacabana e caiu na cama, exausta física e emocionalmente. No sábado de manhã, acordou com uma mensagem de Gabriela. Bom dia, amor. Reunião às 10h. Vai ser um dia longo. Te amo. Juliana olhou para a mensagem e sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Quantas mentiras! Quantas vezes Gabriela tinha olhado nos olhos dela e inventado histórias. Às 13h30, Juliana estava num Uber, seguindo o endereço que tinha encontrado no histórico de localização de Gabriela no notebook. Um café em Ipanema, perto da praia. O café era pequeno e charmoso, com mesinhas na calçada e vista para o mar. Juliana chegou 15 minutos antes das 2, pediu um café que não bebeu e ficou numa mesa estratégica de onde podia ver a entrada. Às 14h05, Gabriela chegou. Juliana sentiu seu coração quase parar. Ali estava sua namorada, de jeans e blusa branca, cabelos soltos ao vento, parecendo linda e nervosa ao mesmo tempo. E então, 5 minutos depois, a mulher chegou. Regina Santos, a psicóloga. Elas se cumprimentaram com um abraço e se sentaram numa mesa do outro lado do café. Juliana observou de longe, escondida atrás de um pilar e usando óculos escuros. Elas conversaram intensamente por quase 1 hora. Gabriela chorou em vários momentos, e Regina segurava sua mão sobre a mesa, oferecendo consolo. Não parecia romântico, parecia terapêutico. Mas por que Gabriela viria ao Rio sozinha para ter sessões de terapia? Por que mentiria sobre isso? Quando finalmente se levantaram para sair, Juliana tomou uma decisão. Não ia mais fingir. Não ia mais esconder. Ela se levantou e caminhou diretamente até elas. Gabriela. Gabriela se virou e ficou pálida como um fantasma. Juliana. Como você... Precisamos conversar, Juliana disse, sua voz surpreendentemente calma. Agora. O mundo pareceu congelar naquele momento. Gabriela olhava para Juliana com uma mistura de choque, culpa e algo que parecia quase... alívio. Regina, a psicóloga, olhou entre as duas mulheres e disse gentilmente: Acho que vocês precisam de privacidade. Gabriela, você tem meu número. Liga se precisar. Ela apertou o ombro de Gabriela e se afastou, deixando-as sozinhas na calçada ensolarada de Ipanema, com o som das ondas ao fundo e turistas passando despreocupados ao redor. Como você está aqui? Gabriela perguntou finalmente, sua voz tremendo. Você me seguiu? Sim, Juliana respondeu sem se desculpar. E antes que você fique indignada, você mentiu. Sobre estar aqui a trabalho, sobre onde estava, sobre tudo. Ju, eu posso explicar. Então explica. Juliana cruzou os braços, tentando manter a compostura mesmo com o coração despedaçado. Quem é Harry? Quem é aquela mulher? E o que diabos está acontecendo? Gabriela olhou ao redor, visivelmente desconfortável com a conversa pública. Não aqui. Por favor. Vamos para algum lugar mais privado. Elas caminharam em silêncio até a praia, encontrando um canto relativamente vazio perto das pedras. Sentaram-se na areia, lado a lado, mas não se tocando, olhando para o mar. Por um longo momento, nenhuma delas falou. Então Gabriela começou, sua voz baixa e cansada. R é Regina. Regina Santos. Ela é psicóloga. E também é... Gabriela pausou, respirando fundo. Minha mãe. Juliana virou a cabeça bruscamente. Sua mãe? Mas você disse que sua mãe te abandonou quando você saiu do armário. Que não tinha contato com sua família há anos. Eu sei o que disse. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriela. E foi verdade. Durante 6 anos, minha família não falou comigo. Meu pai, minha mãe.
meus irmãos, todos me rejeitaram quando eu disse que era lésbica. Disseram que eu era uma aberração, que tinha trazido vergonha para a família. Juliana sabia dessa história. Era uma das primeiras coisas que Gabriela tinha compartilhado quando começaram a namorar. A dor de ser rejeitada pela própria família por causa de quem ela era. Então o que mudou? Juliana perguntou. Há 3 meses minha mãe me encontrou. Apareceu no meu trabalho um dia, do nada. Gabriela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu quase tive um ataque de pânico quando a vi. Mas ela disse que precisava falar comigo, que era urgente. E você não me contou? Eu ia contar. Mas primeiro precisava entender o que ela queria. Pensei que fosse pedir dinheiro, ou tentar me convencer a voltar para Deus ou algo assim. Gabriela pausou. Mas não era isso. Ela disse que meu pai está doente. Câncer no pulmão, estágio avançado. Os médicos dão 6 meses a 1 ano de vida. Juliana sentiu um aperto no peito. Gabi? Ela disse que meu pai quer me ver, que ele se arrepende, que quer fazer as pazes antes de morrer. Gabriela soluçou. Mas tem uma condição. Que condição? Ele só vai me ver se eu prometer que vou consertar minha vida. Que vou terminar com você, voltar a ser normal, encontrar um bom homem e dar netos para ele. As palavras saíram amargas. Minha mãe está no meio, tentando mediar. Ela começou a fazer terapia há 2 anos, tentando entender e aceitar quem eu sou. Ela diz que me aceita agora, que me ama. Mas meu pai, ele não mudou. Juliana processou tudo isso, sentindo uma montanha-russa de emoções. Então você está vindo ao Rio encontrar sua mãe para... O quê? Decidir se vai me deixar para ter a chance de se reconciliar com seu pai moribundo? Não. Gabriela se virou para encará-la. Nunca. Eu nunca te deixaria, Ju. Nunca. Essas reuniões com minha mãe são para tentar fazer meu pai entender que eu não vou mudar. Que você é a pessoa que eu amo e que ele tem que me aceitar como eu sou ou não me aceitar de jeito nenhum. Mas você mentiu para mim, Juliana disse, sua voz quebrando. Por 3 meses você me mentiu. Todos esses encontros de trabalho, essas reuniões com clientes, tudo era sua mãe? Sim, e eu sei que foi errado. Eu sei. Gabriela pegou as mãos de Juliana, que tentou se afastar, mas acabou deixando. Mas, Ju, eu estava tão confusa, tão perdida. Minha família me rejeitou quando eu tinha 26 anos. Perdi todos eles num único dia. E, de repente, minha mãe aparece dizendo que quer me ter de volta, que está tentando mudar. Por que não me contou? Juliana perguntou, lágrimas agora correndo pelo seu próprio rosto. Você acha que eu não entenderia? Que não apoiaria você? Eu tinha medo. Gabriela admitiu. Medo de que você achasse que eu estava considerando a proposta deles. Medo de te magoar com tudo isso. E parte de mim... Ela hesitou. Parte de mim sentia vergonha. Vergonha de quê? De ainda querer a aprovação deles. De ainda querer que meu pai me amasse. Gabriela chorou abertamente agora. Você construiu uma vida sem precisar da sua família. Seus pais te aceitam, te amam. Mas eu ainda sou aquela menina de 26 anos que foi expulsa de casa, que ouviu seu próprio pai dizer que preferia que ela estivesse morta do que homossexual. A verdade está saindo, mas será que é toda a verdade? Continue conosco e inscreva-se no canal. Juliana sentiu sua raiva começar a se transformar em algo mais complexo. Uma mistura de compaixão, mágoa e compreensão. Gabi, você tinha que me contar. Não importa o quão difícil fosse. A gente é um casal. A gente enfrenta as coisas juntas. Eu sei. Eu fui covarde. Gabriela olhou para Juliana com olhos vermelhos e desesperados. Eu tentei proteger você, mas acabei te machucando de qualquer jeito. Eu vi aquela mensagem, Juliana confessou. No sábado passado. Sobre ontem à noite. Precisamos conversar sobre o que isso significa para nós. Eu pensei que você estava tendo um caso. Gabriela arregalou os olhos. O quê? Não, nunca.
Ju, eu jamais te trairia. Mas você mentiu, e mentira também é uma forma de traição. Você está certa. Tem razão absoluta. Gabriela respirou fundo. Aquela mensagem era da minha mãe. Na sexta à noite, eu tinha me encontrado com ela e com meu pai. Foi a primeira vez que vi meu pai em 6 anos. Ele está muito doente, Ju. Muito magro, muito fraco, e ele foi cruel. Disse que eu tinha matado ele de desgosto, que a vergonha que senti por causa de mim causou o câncer. Meu Deus, Gabi. Minha mãe tentou intervir, mas ele não parou. Disse que eu tinha uma última chance de fazer as coisas certas. De deixar essa vida de pecado e voltar para a família. E eu disse não. Eu disse que você é minha família agora, que te amo, e que se ele não consegue aceitar isso, então não há reconciliação possível. Gabriela segurou as mãos de Juliana mais apertado. Saí de lá chorando. Liguei para a minha mãe de madrugada, desesperada. Por isso ela mandou aquela mensagem no dia seguinte. Ela queria conversar sobre o que tinha acontecido, sobre como proceder. Juliana sentiu as peças finalmente se encaixando. E essas viagens ao Rio são para encontrar minha mãe. Ela mora aqui agora. Se mudou de Fortaleza há 1 ano. Ela tem sido minha terapeuta não oficial, me ajudando a processar tudo isso. Tentar entender se quero continuar lutando pela aceitação do meu pai ou simplesmente deixar ir. E o que você decidiu? Gabriela olhou para o mar, as ondas quebrando ritmicamente na areia. Decidi que não vou mudar quem eu sou. Não vou te deixar. Não vou fingir ser hétero para confortar um homem que nunca me aceitou de verdade. Ela se virou para Juliana. Você é minha escolha, Ju. Sempre foi, sempre será. E se isso significa perder meu pai para sempre, então é isso. Juliana sentiu lágrimas escorrendo livremente agora. Por que você não me contou tudo isso desde o início? Porque eu sou estúpida. Porque tenho medo de ser vulnerável. Porque cresci numa família onde você não fala sobre sentimentos, onde você esconde suas fraquezas. Gabriela tocou o rosto de Juliana gentilmente. E porque eu estava com medo de que você visse como sou quebrada por dentro. Como ainda preciso da aprovação de pessoas que me rejeitaram, achei que você ia me achar patética. Eu nunca acharia você patética, Juliana disse, sua voz cheia de emoção. Eu te acho humana, imperfeita, mas humana. Você pode me perdoar? Gabriela perguntou, sua voz um sussurro. Por mentir, por esconder, por fazer você pensar o pior? Juliana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o mar, processando tudo. Parte dela ainda estava magoada, ainda sentia a traição das mentiras. Mas outra parte entendia a dor de Gabriela, o conflito impossível de querer a família que te rejeitou. Eu não sei, Juliana disse honestamente. Não sei se posso perdoar imediatamente. Você me mentiu por meses, Gabi. Me deixou pensar que estava perdendo você, que talvez estivesse sendo traída. Isso me machucou profundamente. Eu sei, e eu vou passar o resto da vida tentando consertar isso. Mas eu entendo por que você fez. Juliana continuou. Não concordo, mas entendo, e eu te amo. Isso não mudou. Então, o que fazemos agora? Gabriela perguntou, sua voz cheia de esperança cautelosa. Agora, Juliana disse, você para de mentir, sobre qualquer coisa, e nós trabalhamos nisso juntas. Se você vai encontrar sua mãe, eu vou com você. Se você precisa decidir sobre seu pai, decidimos juntas, porque é isso que casais fazem, enfrentam as coisas juntos. Você ainda quer ser um casal comigo? Gabriela perguntou, lágrimas de alívio nos olhos. Ainda quero. Mas, Gabi, se você mentir para mim de novo, sobre qualquer coisa, eu não sei se conseguirei superar uma segunda vez. Nunca mais, Gabriela prometeu. Eu juro. Transparência total daqui para frente. Elas se abraçaram ali na praia, agarrando-se uma à outra enquanto o sol da tarde começava a declinar no horizonte do Rio de Janeiro. O caminho para a cura seria longo, Juliana sabia. A confiança, uma vez quebrada, levaria tempo para ser reconstruída, mas pelo menos agora não havia mais segredos. Não havia mais mentiras. Havia apenas 2 mulheres imperfeitas, tentando navegar um relacionamento através de águas turbulentas, agarrando-se ao amor que tinham uma pela outra como uma âncora.
Voltaram para São Paulo no domingo à noite, juntas no mesmo ônibus. A viagem foi diferente da que Juliana tinha feito sozinha na sexta. Desta vez havia conversas honestas, mãos entrelaçadas e um sentimento frágil, mas real de recomeço. Gabriela contou tudo em detalhes. Como sua mãe tinha conseguido seu número através de um primo que ainda falava com ela, como tinha sido chocante vê-la depois de tantos anos, como cada reunião era um cabo de guerra emocional entre esperança e decepção. Minha mãe realmente mudou, Gabriela explicou enquanto o ônibus cortava a noite pela Via Dutra. Ela fez terapia, leu livros, frequentou grupos de apoio para pais de filhos LGBT. Ela me disse que sente muito, que foi covarde, que deveria ter me protegido do meu pai em vez de tomar o lado dele. E você acredita nela? Juliana perguntou. Quero acreditar. Mas é difícil. 6 anos de silêncio. Não é algo que se apaga facilmente. Gabriela olhou pela janela para as luzes da rodovia. Mas pelo menos ela está tentando. O que é mais do que posso dizer do meu pai. Você vai visitá-lo? Antes que ele... Não sei, Gabriela admitiu. Minha mãe acha que eu deveria. Diz que posso me arrepender se não tiver essa última chance. Mas eu não quero me submeter a mais crueldade só porque ele está morrendo. Morrer não torna alguém automaticamente uma boa pessoa. Juliana apertou a mão de Gabriela. Qualquer que seja a sua decisão, eu apoio. Mas desta vez, me deixa fazer parte do processo, ok? Ok, prometo. As semanas seguintes foram de ajustes. Juliana descobriu que perdoar e confiar novamente eram coisas diferentes. Ela tinha perdoado Gabriela, entendia as razões, entendia a dor. Mas a confiança, essa era mais difícil de reconstruir. Às vezes Gabriela chegava tarde do trabalho, e o primeiro pensamento de Juliana ainda era: será que é verdade? Quando o celular de Gabriela tocava, Juliana sentia um aperto no estômago. Quando Gabriela mencionava que ia sair com colegas, Juliana tinha que lutar contra o impulso de perguntar detalhes excessivos. Gabriela, para seu crédito, foi paciente. Ela manteve sua promessa de transparência total. Mostrava as mensagens quando Juliana perguntava. Dividia seu calendário para que Juliana soubesse onde estava. Ligava quando dizia que ia ligar. Eu sei que vai levar tempo, Gabriela disse uma noite, quando pegou Juliana olhando para seu celular com aquela expressão preocupada. E eu entendo. Eu quebrei sua confiança. Agora tenho que merecê-la de volta. 1 mês depois do Rio, Gabriela recebeu um telefonema. Juliana estava na sala quando viu a expressão de Gabriela mudar. Entendo. Gabriela disse ao telefone, sua voz sem emoção. Obrigada por me avisar. Quando desligou, ficou parada por um longo momento. Gabi? Juliana se aproximou. O que foi? Meu pai morreu, hoje de manhã. Juliana puxou Gabriela para um abraço. Sinto muito, amor. Eu também, Gabriela disse, mas não chorou. Não pelo homem que ele era, mas pelo pai que ele poderia ter sido, pelo relacionamento que poderíamos ter tido. O funeral foi em Fortaleza 3 dias depois. Juliana foi com Gabriela, segurando sua mão durante todo o voo. A família de Gabriela estava lá, irmãos que não a viam há anos, tios e primos que a conheceram quando ainda era criança. As reações foram mistas. Alguns foram frios, evitando contato visual. Outros foram cordiais, mas distantes. Alguns poucos, surpreendentemente, foram calorosos. A mãe de Gabriela, Regina, abraçou tanto a filha quanto Juliana. Obrigada por vir, ela disse a Juliana. Obrigada por cuidar da minha filha quando eu falhei nisso. Eu a amo, Juliana disse simplesmente. E ela merece ser amada exatamente como é. Sim, merece. Regina limpou lágrimas. Eu desperdicei 6 anos da vida dela por causa do medo e do preconceito. Não vou desperdiçar mais um dia. No velório, o irmão mais velho de Gabriela, Paulo, aproximou-se delas. Ele tinha 38 anos. Era advogado e tinha sido especialmente cruel quando Gabriela saiu do armário. Gabi, ele disse hesitantemente. Posso falar com você? Gabriela o olhou friamente. Sobre o quê? Sobre te pedir desculpas. Paulo olhou para os próprios pés. Eu fui horrível com você. Disse coisas imperdoáveis. E passei os últimos 6 anos me arrependendo. Por que não disse nada antes? Gabriela perguntou. Você teve 6 anos. Porque sou covarde. Porque tinha medo do pai.
Porque é mais fácil seguir a multidão do que fazer a coisa certa. Ele finalmente olhou para ela. Mas nosso pai está morto, e eu não quero passar o resto da vida sem minha irmã. Se você me der uma chance, quero tentar reconstruir nosso relacionamento. Gabriela olhou para Juliana, que deu um leve aceno encorajador. Vai levar tempo, Gabriela disse a Paulo. E não vai ser como antes. Mas podemos tentar. Paulo assentiu, claramente aliviado. Obrigado. Depois do funeral, sentadas num café do aeroporto esperando o voo de volta, Gabriela disse: Você sabe o que é estranho? Eu passei anos imaginando esse momento, meu pai morrendo, tendo que lidar com isso. Eu pensava que sentiria raiva, ou tristeza profunda, ou algo intenso. E o que você sente? Juliana perguntou. Alívio. E isso me faz sentir culpada. Gabriela mexeu no café sem beber. Alívio, porque agora não preciso mais me perguntar se ele vai me aceitar. A resposta é não, e isso é definitivo. Posso parar de esperar algo que nunca viria. Não há forma certa de sentir luto, Juliana disse gentilmente, especialmente por um relacionamento que já estava morto há anos. Acha que sou má pessoa por sentir alívio? Acho que você é humana. Juliana pegou a mão de Gabriela. E acho que você passou por algo que ninguém deveria passar. Ser rejeitada pela própria família. O que você sente é válido, seja lá o que for. A jornada de cura de Gabriela e Juliana está longe de terminar. Inscreva-se para acompanhar até o fim. 2 meses depois, as coisas estavam começando a parecer normais novamente. Não a normalidade de antes. Essa nunca voltaria completamente. Mas uma nova normalidade, construída sobre honestidade em vez de ilusões. Gabriela estava em terapia agora, com uma psicóloga diferente da mãe, trabalhando através de suas questões familiares e seus padrões de esconder coisas quando tinha medo. Juliana também começou terapia, para lidar com suas próprias inseguranças e com o trauma de ter tido sua confiança quebrada. Regina visitou São Paulo algumas vezes, e lentamente, Juliana estava começando a conhecê-la. Era estranho pensar na mãe de Gabriela. A mulher que tinha rejeitado sua filha tão cruelmente, mas que agora estava genuinamente tentando fazer as pazes. Ela nunca vai poder recuperar aqueles 6 anos, Gabriela disse a Juliana uma noite. Mas pelo menos está tentando fazer os próximos anos valerem a pena. Paulo também tinha começado a ligar regularmente. As conversas eram desajeitadas no início, mas gradualmente foram ficando mais fáceis. Ele tinha começado a trabalhar como voluntário numa ONG de direitos LGBT, tentando de alguma forma compensar seus anos de intolerância. Numa noite de sexta em julho, Juliana e Gabriela estavam na varanda do apartamento, tomando vinho e olhando as estrelas, as poucas que conseguiam ver através da poluição luminosa de São Paulo. Ju, Gabriela disse de repente, obrigada. Por quê? Por não desistir de mim. Por me dar uma segunda chance. Por estar aqui mesmo quando foi difícil. Gabriela se virou para olhar Juliana. Eu não merecia sua paciência, mas você me deu mesmo assim. Você merece sim, Juliana disse firmemente. Você cometeu erros. Mas quem não comete? O importante é que você assumiu, pediu desculpas e tem trabalhado para mudar. Ainda me sinto culpada às vezes, por ter te colocado através disso. Eu sei. Mas, Gabi, a culpa não pode ser o sentimento que define nosso relacionamento daqui para frente. Em algum momento, você vai ter que se perdoar também. Gabriela assentiu lentamente. Estou tentando. E eu estou aqui, através de tudo. Juliana pegou a mão de Gabriela. Você sabe, quando vi aquela mensagem naquele sábado de manhã, pensei que meu mundo estava acabando, e de certa forma, estava. Mas também foi o começo de algo novo. Algo mais honesto. Você se arrepende? Gabriela perguntou nervosamente. De ter dado uma segunda chance? Não, Juliana disse sem hesitar. Foi difícil. Ainda é difícil às vezes, mas não me arrependo. Porque te amo, e amor verdadeiro significa trabalhar através das coisas difíceis. Não fugir na primeira crise. Eu te amo também, Gabriela disse, lágrimas brilhando em seus olhos. Mais do que posso expressar. Elas se beijaram ali na varanda, sob as poucas estrelas visíveis de São Paulo, e pela primeira vez em meses, o beijo não carregava o peso de segredos ou mentiras.
era apenas amor, imperfeito, humano, mas real. 3 meses depois, Juliana estava trabalhando tarde no escritório quando Marina entrou na sua sala. Ei, tenho novidades, Marina disse com um sorriso. Que novidades? A empresa está abrindo um escritório no Rio. E eles querem que eu lidere o projeto lá. Vou me mudar mês que vem. Mari, isso é incrível! Juliana se levantou para abraçar a amiga. Vou sentir sua falta, mas estou tão feliz por você. Obrigada. E Ju, quero te agradecer. Por quê? Por me deixar fazer parte da sua jornada esses últimos meses, por confiar em mim com suas vulnerabilidades, por me mostrar que relacionamentos podem sobreviver à crise se as pessoas estiverem dispostas a trabalhar nisso. Marina sorriu. Você e Gabi me deram esperança sobre o amor. Depois que Marina saiu, Juliana ficou pensando sobre isso. Sua jornada com Gabriela tinha sido dolorosa, cheia de mágoas e reconstrução difícil, mas tinham sobrevivido. Tinham escolhido trabalhar nisso em vez de desistir. Naquela noite, em casa, Juliana encontrou Gabriela na cozinha fazendo jantar. Música tocava no fundo, e Gabriela cantarolava junto, dançando levemente enquanto mexia a panela. Juliana parou na porta, apenas observando. Esse era o momento que tinha quase perdido. Essa vida simples e doméstica com a mulher que amava. Por causa de mentiras e segredos, tinham quase jogado tudo isso fora. Ei, Gabriela disse, notando-a. Não te ouvi chegar. O jantar está quase pronto. Gabi, Juliana disse entrando na cozinha. Você se lembra daquele sábado, quando vi a mensagem no seu celular? Gabriela ficou séria. Claro, como poderia esquecer? Eu fingi não ver. Fingi que não tinha notado, e isso quase nos destruiu. Juliana pegou as mãos de Gabriela. Promete uma coisa? Que nunca mais vamos fingir, que se algo estiver errado, vamos falar sobre isso. Não importa o quão assustador seja. Prometo. Gabriela disse sinceramente. Nunca mais. Transparência total, lembra? Transparência total, Juliana repetiu. Elas se abraçaram ali na cozinha, com o cheiro de alho e tomate no ar, música tocando baixinho, e a certeza de que tinham escolhido o caminho mais difícil, mas também o mais verdadeiro. O caminho da honestidade, mesmo quando doía, porque a verdade tinha machucado profundamente, sim, mas viver na mentira teria machucado ainda mais. E agora, do outro lado da tempestade, elas estavam mais fortes. Não perfeitas, nunca perfeitas, mas reais, honestas e juntas. E às vezes, isso era tudo que importava. Obrigada por acompanhar a jornada de Juliana e Gabriela. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal. Temos muitas outras histórias sobre amor, perdão e recomeços para compartilhar com vocês. Lembre-se, relacionamentos não são sobre nunca errar, mas sobre ter coragem de consertar quando erramos. Até a próxima.